A paz do Senhor para todos os cedebianos. Que alegria estar mais uma vez aqui para comentar as nossas lições bíblicas. Alô, CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Alô a todos os convencionais e congressistas e os seus filhos, família querida. Que Deus abençoe a todo o Brasil. Oremos pelo Brasil. Precisamos estar sempre ligados, orando pelo nosso país, pelas autoridades, conforme manda as Sagradas Escrituras. Um grande abraço a todos que fazem EBD, Escola Bíblica Dominical. Olha, eu estava estudando e falando sobre o Robert Hikes, ele que era um grande editor do jornal, mas que não via as necessidades ao seu redor. De repente, por causa da Revolução Francesa, Revolução Industrial, na verdade, então as crianças, depois de um turno de 10, 11, 12 horas, elas iam para a rua e ali ficavam. Você sabe, muita criança junta, dá muita sujeira, dá muita briga, né? Alguns pequenos furtos, e aí o problema ele se ampliava, porque as cadeias começaram a abarrotar, as condições ali não eram nada boas. Além disso, você sabe que aquele tempo, primeira metade do século XVIII, havia ali o tráfico de escravos. Meu Deus, a igreja naquele tempo estava uma igreja madorrenta. O evangelho era pregado como se fosse a coisa mais chata do mundo. Mas até que veio o avivamento espiritual. Que maravilha, glória a Deus. Mas não vou falar sobre isso não. Estou fazendo apenas um preâmbulo para dizer para vocês que é nesse contexto que surge a Escola Bíblica Dominical e Deus começa a mudar totalmente o panorama da Inglaterra. Cerca de 10 anos depois deste grande trabalho, já não havia uma criminalidade digna de nota. As crianças estavam aos domingos na escola bíblica e Deus começou a fazer algo maravilhoso. Que Deus abençoe a todos os familiares do George Whitefield, do John Wesley e você também, que tem a cada domingo feito a obra de Deus com tanto amor e tanto carinho. Mas vamos então, a nossa lição de hoje é a lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. Vamos lá, então, os textos principais. Primeiro, o texto áureo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. A verdade prática diz: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Aqui é como posso dizer assim, uma parábola, né? Posso dizer uma comparação financeira, econômica. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Quanto mais você doa, mais há crédito na sua conta e Deus não permitirá que de nada tenham falta. Aqui a leitura bíblica, a leitura diária. Segundo, o sustento missionário deve ser executado voluntariamente com alegria, porque não se pode dar o sustento ao missionário como se fosse uma obrigação, como se fosse algo pesado. Diz a Bíblia: cada um dê o que propôs no seu coração, não por força, porque Deus ama o que dá com alegria. Na terça, a importância de planejar financeiramente o projeto missionário. Na quarta, tudo que foi previamente acordado deve ser cumprido. Na quinta, vamos falar sobre compreendendo de maneira plena a importância do sustento missionário. Na sexta, estudamos sobre contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual. E no sábado, investir na obra missionária é ajuntar tesouro no céu. Sejam todos bem-vindos. Vamos à leitura bíblica em classe, que eu sugiro que você leia comigo, Filipenses capítulo 4, versículos de 10 até o 20. Bota essa câmera aqui, por favor, vamos lê-la. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente
reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como um cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Objetivos da nossa lição. Primeiro, explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário. Segundo, elencar os princípios básicos do sustento missionário. Terceiro, conscientizar a respeito da importância do investimento missionário, da obra missionária. Então vamos lá, os tópicos estão assim distribuídos. Primeiro, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Segundo, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. E o terceiro tópico, aprendendo a investir na obra missionária. Então, o primeiro tópico, vamos falar mais sobre a história, esse cordão umbilical entre a igreja de Filipos e o apóstolo Paulo e aqueles que estavam com ele. O segundo, vamos à questão dos princípios, né? E depois, uma mais prática, aprendendo a investir na obra missionária. Ok, vamos ao tópico 1 então. Queremos agradecer a todos vocês que têm acompanhado as lições, os comentários, e têm comentado também, porque o comentário eu faço aqui, o comentarista da lição já fez e você faz o seu também. Querido pastor Cleovaldo, a paz do Senhor, a si e a toda a sua equipe, tenho acompanhado de uma maneira muito cuidadosa os seus ensinamentos. Estou muito feliz porque o Senhor tem abordado de uma maneira espetacular. Então, gosto muito dos seus slides e da forma como o Senhor faz isso. Mas eu gostaria também de propor que fosse dada mais atenção a isso, aquilo, outro e tal. E eu vou ficar muito feliz em receber o seu textão e incorporar o seu texto aqui também aos nossos comentários. Vamos ao primeiro subtópico, Paulo e a igreja de Filipos. Vocês sabem que Paulo, ele não ia para Filipos, não era o seu intento. Ele queria ir primeiro para a Ásia, mas à noite, um varão, numa visão, num sonho, o encontrou e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entendeu que o Senhor queria que ele fosse primeiro para a Macedônia. No entanto, ali navegando sobre a Samotrácia, ele foi ladeando ali, Filipos, até que chegou no porto. E quando chega no porto de Filipos, ele sobe e vai até a sinagoga. Então ele começa a discutir, falar sobre Jesus Cristo como o resultado da lei. Aquilo que a lei dizia se cumpria em Cristo. E óbvio, algumas pessoas ouviram, mas outras não ouviram. Então ele foi procurando um lugar de oração. Ele encontra quem? A irmã Lídia e algumas mulheres. Ele não conhece a irmã Lídia, uma vendedora de púrpura. Da onde? Da Ásia, de Tiatira. Paulo não foi para a Ásia, mas a Ásia veio até Paulo. Glória a Deus! Como Deus, ele faz as coisas acontecerem. O nosso Deus, ele tem o controle de toda a situação. E ali, Deus abre o coração de Lídia para escutar o Evangelho. E ela então diz: eu creio que Jesus Cristo é o Salvador e é o meu Senhor. Leva os discípulos para a sua casa, cuida deles e dá-lhes de comer e também pousada. Ela diz: se vocês me consideram fiel, então fica aqui durante todo o tempo que vocês estiverem. Depois, você sabe,
há aquele episódio da mulher que estava presa por Satanás como adivinha. Paulo expulsa o demônio e a mulher fica boa, mas isso cria algo muito terrível no meio da cidade de Filipos, de tal forma que eles são presos, colocados na prisão, na interior, lá longe. Mas depois de serem sido surrados e presos, então à meia-noite, ou quase à meia-noite, eles oram e cantam, e de repente há um terremoto que abre todas as cadeias. Eles todos são soltos. O vigia, ele diz: eu vou me matar porque terei que pagar com a vida. Mas Paulo então diz: não faças mal, todos estamos aqui. E ele então pede uma tocha, como diz, pediu luz, saltando pediu luz, e diz: senhores, o que é necessário fazer para me salvar? Então Paulo lhe diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então ele fica acanhado e leva-os para a sua casa, pensa as suas feridas e então come com ele. E Paulo prega para a família daquele carcereiro e toda a sua família conhece e aceita Jesus Cristo. E Deus faz uma obra especial na cidade de Filipos, de tal forma que o coração de todos está com Paulo. Então ele se preocupa com Paulo como se fosse um anjo de Deus. E uma das preocupações dos irmãos de Filipos é exatamente com o sustento de Paulo. Como é que está aí, irmão Paulo? Tem o que comer, tem o que vestir, você está bem? Nós queremos que você esteja bem, pregando o evangelho sem preocupação com a sua alimentação, viu, meu velho? Deus te abençoe, pá, tudo bem. Então, essa preocupação é algo maravilhoso. Subtópico 2, o privilégio de participar do sustento missionário. Quando Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz: olha, eu nem falei com vocês sobre a questão do sustento. Por quê? Porque eu não queria que vocês participassem. Era como se ele dissesse isso. Na verdade, ele usa uma palavra tão especial. Oh meu Deus, eu não vou lembrar agora não desta palavra. É uma palavra que eu não quero substituir. Eu soneguei a você esta bênção. Eu não deixei vocês participarem, porque vocês não compreendiam que ajudar-me, que ajudar os que estavam comigo, não era um peso para vocês. Por isso que eu nunca pedi nada a vocês. Tudo que eu precisei, essas mãos, elas trabalharam. Oh, aleluia, meu Deus, é muito forte. Então vocês não participaram comigo do privilégio de ajudar o missionário. Quem sabe pode ter, essa câmara aqui, alguma congregação que se ache tão pequena que diga: eu não posso sustentar o missionário. Você não sabe a bênção que você está deixando de auferir. Você não sabe como os irmãos daí estão tendo sonegada as suas bênçãos. Que bênção é essa, pastor? Bênção de prosperidade, bênção de alegria, bênçãos espirituais inúmeras que só vêm através do privilégio de sustentar o missionário. Oh, aleluia! Esferas do sustento missionário, é o subtópico 3. Quais são as esferas do sustento missionário? É apenas o sustento financeiro? Não. É como Paulo diz: olha, eu fui julgado e ninguém estava ao meu lado. Não apareceu ninguém para me ajudar. Então, Paulo está falando sobre dinheiro? Não. Paulo está falando sobre um suporte emocional, um suporte espiritual. Alguém que dissesse: Paulo, eu não sou advogado. Paulo, eu não tenho argumentos. Paulo, eu não conheço da Lex Romana. Mas eu estou aqui para lhe dar essa força, meu irmão. Paulo, eu estou orando por você. Vá, o Senhor vai te ajudar. Oh, glória a Deus. Então, as esferas são pelo menos 3 esferas importantes. Esfera espiritual, oração, súplica, jejum. Olha, irmão, estou passando uma prova aqui no exterior. Eu estou passando uma prova aqui
com os índios, orem por mim, irmãos, estamos orando, não temam, o Senhor está contigo, a igreja vai estar jejuando tal dia e jejuando forte em prol da sua vida, da vida da sua família. Isso é também sustento missionário. Vamos à sinopse do tópico 1, na relação dos crentes de Filipos com o ministério do apóstolo Paulo, há um contexto de liberalidade e voluntariedade. Essas duas palavras são muito especiais. Na relação dos crentes de Filipos com o ministério do apóstolo Paulo, há um contexto de liberalidade. Liberalidade é dar muito. Seja liberal. Não. Pediu quanto aí? 12. Eu vou dar 14. Libera 15 aí, irmão. Oh, glória a Deus. O missionário está fazendo a obra. Glória a Deus, oh, aleluia, Jesus, mas sou missionário. Certa vez eu ouvi do irmão André, fundador das Missões Portas Abertas. Ele tinha vindo de uma guerra espiritual, eu não me recordo bem o local, mas se eu puxar pela mente eu vou lembrar sim. E ele disse que, não sei se foi na Zâmbia, e ele disse que chegou numa igreja americana, e uma igreja muito linda, muito cheia. E ele falou sobre as dificuldades, mas também sobre as oportunidades das missões. E ele disse que precisava ajudar os missionários que ficaram lá, os missionários locais, que ele levantou para darem prosseguimento à obra. Mas precisava de um camelo, precisava de uma bicicleta. E aí finalizou a sua fala, e então o pastor da igreja local, ele fez o arremate, agradecemos aqui ao nosso missionário, irmão André. E agora, meus irmãos, vamos fazer uma coleta para os bancos acolchoados da nossa igreja. Os irmãos sabem, a igreja está com bancos duros há muito tempo, então vamos fazer aí. E não tirou um conto de réis para as missões. Então é preciso ter liberalidade. E também o que? Voluntariedade. Voluntariedade é desejo de dar. É voluntário, não é forçado. É o desejo que nasce lá dentro do coração da pessoa de ajudar a obra missionária. Vamos lá aos princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Aqui trata-se de princípio. Não se trata de algo circunstancial, não se trata de algo reativo, não se trata de a resolução de um problema que apareceu, mas são princípios básicos. E por que falo isso? Porque se nós ficarmos apenas reagindo aos problemas, muitas vezes nós vamos esquecer de princípios. Qual é a diferença? Vou dizer. Há uma coisa chamada pragmatismo. Inclusive, dizem que uma pessoa muito importante da nossa nação é pragmático. O que é o pragmatismo? Quer resultados. Então, se por aqui, pela esquerda, dá o resultado, vou pela esquerda. Mas se amanhã ou depois for pela direita, então vou pela direita. Já aquele que seguia por princípio, não. Bem, se esse resultado é possível atingir pela esquerda, mas esse caminho aqui da esquerda é um caminho em que você pode perder a sua alma, então, independente do resultado, eu não posso seguir por este caminho, eu tenho que seguir por aqui, porque eu tenho certeza que seguindo pelo caminho do princípio básico da fé cristã, que agrada a Deus, uma hora eu vou conseguir bons resultados sem precisar errar, sem precisar vender a minha alma, sem precisar mentir. Isso é se guiar por princípios. Então, o custo do sustento financeiro, né? Esse é um princípio. O sustento missionário não é algo gratuito, não existe almoço grátis. Alguém vai ter que pagar o almoço. Oh, tá dando almoço de graça. Alguém pagou. Alguém teve que pagar. Se foi o agricultor que deu o feijão, tudo bem. Mas alguém teve que pagar pelas máquinas que retiraram o feijão. Alguém teve que pagar pelo dia do obreiro que arrancou o feijão. Alguém teve que pagar pelo obreiro que debulhou o feijão. Alguém pagou.
Alguém pagou pelo gás que esquentou o fogão. Alguém pagou pela cozinheira que cozinhou o feijão. Alguém pagou. Se você está recebendo de graça, alguém com certeza pagou. Então há um custo no sustento financeiro do missionário. Se alguém se sente alegre por enviar um missionário ao campo, deve se sentir muito mais alegre em absorver os custos relativos a esta missão. O segundo subtópico vai falar sobre princípios básicos, não a mesma coisa, do sustento missionário. Então, o sustento missionário, ele tem custo, o sustento missionário tem graça, tem alegria. O sustento missionário, ele tem que ser contínuo, não pode parar, tem que sempre estar, quem sabe até aumentando, os valores relativos aos missionários. É preciso também ver a variação da moeda do local onde o missionário está, porque às vezes a moeda se desvaloriza demais. O que antes, R$10 dava para comprar 2 quilos, agora com a desvalorização da moeda, muitas vezes só dá para comprar 1. E eu não falo desvalorização em relação ao real, porque aí era melhor ainda, Mas a desvalorização com o crescimento da inflação. Então a moeda desvaloriza, mas o custo da mercadoria aumenta. Então aí há uma tragédia. O terceiro subtópico é isso que eu falei, um apoio fiel e permanente. Não somente uma, mas 2 vezes, ou seja, há uma continuidade, há uma preocupação. Ah não, já mandou para Paulo, agora manda para outro. E Paulo vai ficar como? Não, vamos ver como é que está ele, nem que seja um pouco, manda um pouquinho mais para o homem. Sinopse do 2. Os princípios básicos do sustento missionário passam pelo suporte financeiro, entrega eficiente dos recursos e voluntariedade. Então, eu deixei de falar sobre a entrega eficiente dos recursos. Muitas vezes os recursos não conseguem chegar ao missionário, ao ponto final. Eu me recordo de uma época em que o missionário no exterior não conseguia abrir uma conta lá e receber valores oriundos do Brasil. Ele não conseguia. Se não me engano, era no Chile. Então foi necessário designar um homem de Deus que saiu daqui com o dinheiro, foi até lá, esse país, e lá ele entregou. Não foi o Chile não. Não foi o Chile não. Foi um país asiático, Então foi entregar em mãos o dinheiro, cambiou e então entregou aquele dinheiro. Então é necessário ver se há uma entrega eficiente, se realmente o valor que a igreja dá à missão está chegando ao destinatário final. Não há mais essa possibilidade de que missionários enviados pela igreja estejam passando sempre dificuldade. É claro que em algum momento, por causa de tanta coisa, o missionário pode passar uma certa dificuldade, mas é necessário sempre ter essa preocupação com a entrega eficiente dos recursos. Glória a Deus. Vamos então ao tópico 3, aprendendo a investir na obra missionária. Olha a igreja de Filipos em contraste com a igreja de Corinto. A igreja de Filipos, ela tinha um coração voltado para as missões. A igreja de Corinto sabe que foi resultado de missões. A igreja de Corinto sabe que se não fosse a visita dos missionários, Paulo, Silas e talvez alguns mais, ela nunca teria ouvido o evangelho. Imagine a alegria daquela mulher que foi prisioneira de Satanás por tanto tempo. Agora era uma amável mãe de filhos, era uma esposa querida, ela estava bem vestida, indo à igreja. Oh, aleluia, glória a Deus, transformada completamente. Já não era um joguete na mão dos seus poderosos. Não, ela agora era serva de Deus, tinha autoestima elevada, tinha autodeterminação, podia ir onde quisesse, podia voltar de onde quisesse. Então, aí surgia a gratidão. Então, a gratidão levava à preocupação também com o ministério de Paulo. A igreja de Corinto, embora seja uma igreja cheia dos dons espirituais, embora sendo uma igreja forte, porque a cidade de Corinto era uma cidade forte,
ela estava como se fosse no meio de um trono do diabo, ela estava realmente no meio de graves problemas, mas era uma igreja querida por Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 1 e o 2, nós vemos o amor de Paulo por esta igreja, mas ele, apesar do amor, ele não deixou de admoestá-la e discipliná-la. Mas a igreja de Corinto, ela não foi alcançada em inteiro teor, digamos assim, pela visão missionária do apóstolo Paulo. Não, ela não foi a igreja que se preocupou em dar, em receber, não foi a igreja que se preocupou em mandar víveres para lá, não. Era uma igreja bem acanhada em termos disso. A igreja de Filipos foi uma maestrina nesse pormenor. O subtópico 2 vai falar sobre a consciência do nosso dever. E eu disse a vocês, citando o irmão André, que toda vez que você vê uma necessidade, você assume uma responsabilidade. Então é preciso também entender que neste momento em que Deus está falando na Escola Bíblica Dominical sobre missão, e olha que estamos falando sobre sustento ou assuntos correlatos, há muitas lições. Então não podemos fechar os olhos, os ouvidos e o coração a esta grande responsabilidade de sustentar os missionários. Isso é a própria consciência do nosso dever. Mas como financiar a obra divina? Bem, aí eu quero dizer o seguinte: é possível uma pequena igreja, um pequeno distrito, um pequeno campo, um pequeno setor, financiar sozinho um obreiro, um missionário, sua família? É possível? Na verdade, há muitas formas de financiar ou custear o missionário. Então, lá em Capelinha, nós custeamos cerca de 6 ou 7 missionários, mas damos sempre uma parte, uma pequena parte. Então, todos eles são abençoados, outras igrejas também ajudam, não fica pesado demais e todos ficam felizes para sempre. Oh, glória! Então, se você faz parte de um grande campo e está fazendo pouco por missões, é hora de despertar para as missões. Isto abençoa o povo, não somente na questão financeira, mas é preciso falar de missões, falar da importância da batalha espiritual. E se você é uma pequena congregação e não pode sustentar sozinho um missionário, então se cotize com outras congregações, com outros campos, se apresente, eu quero contribuir, mas eu não posso com tanto, mas pode com tanto? Pode. Então Deus também, que sabe a necessidade, conforme o apóstolo Paulo diz, cada um contribua com aquilo que propôs no seu coração, ou seja, segundo a força, cada um faça segundo as suas forças. E assim você estará financiando a obra divina, porque a obra missionária não é um fator humano, é um fator divino. Quando nós temos essa visão de que a obra missionária ela é divina, então os nossos esforços, eles ganham propósito. Não é dar um dinheiro para a missão, é financiar a obra divina. Ah, pastor, mas esse dinheiro eu poderia utilizar para isso e para aquilo outro. Claro que sim, o dinheiro é seu. Mas eu quero que você pense por um minuto naqueles grandes magnatas do petróleo, do Oriente Médio ou mesmo dos Estados Unidos. Eles doam muitas vezes bilhões a organizações não governamentais exatamente para mudar o eixo, para mudar a cabeça e a ideia das pessoas. Muitas vezes eles se imiscuem através das suas ONGs em escolas de nível básico, médio e até, você sabe, nível superior, financiando professores, financiando faculdades, financiando reitores. Eles muitas vezes estão, inclusive, interferindo em eleições internas nos grêmios, exatamente para terem a primazia.
isso tudo utiliza, dinheiro. Você não vai fazer isso. Você não está agindo politicamente. Você tem que despertar para o financiamento da obra de Deus. Eu vou dar, Senhor, que esse dinheiro que eu estou dando, suado, ele encontre um coração carente, que ele encontre um missionário necessitado. Faze, Senhor, multiplicação. Abre as portas onde quer que esse missionário esteja. Quero mandar um grande abraço também à missionária Ellen Kellen. Minha amiga, que Deus te abençoe, te guarde. O seu testemunho naquele barco, meu Deus, me trouxe muitas lágrimas. Que o Senhor abençoe muito a você, a sua família. Que Deus abençoe a sua obra missionária. Quer dizer, a obra missionária de Deus feita através do seu ministério. Para nós é uma grande alegria tê-la como nossa querida irmã Ellen Kellen. Deus guarde, Deus fortaleça, Deus abençoe. Sim, o missionário Jorge, lá em Boa Vista do Tupim. Meu amigo, que o Senhor te abençoe. Se Deus permitir, nos encontraremos aqui, né? Que Deus permita que nós nos encontremos aqui nessa AGO, 120ª. Que Deus continue abençoando a todos vocês. E agora nós vamos partir para o final, mas deixando sempre uma mensagem para vocês. Comentem. Há um comentário da nossa lição, feita pelo comentarista. Há o nosso comentário do comentário, um comentário estruturado, um comentário com slides que vocês tanto gostam, né? Nós teremos agora aqui uma visita especial, né, Adonias? Pessoal lá do Assembleianos de Valor vai estar aqui também nos dando a força. E se Deus permitir, nós vamos fazer um programa com ele e você pode estar participando também, viu? Esse programa, a tendência é crescer, crescer, crescer. Obrigado a todos vocês que têm suportado, não é suportado, poxa, lá vem aquele pastor de novo, não. Suportado quer dizer, glória a Deus, lá vem aquele programa maravilhoso, não perco por nada. Né, irmão João? Muito obrigado, as suas palavras calaram forte no meu coração. Então, a sinopse do tópico 3 é: a igreja de Filipos tinha consciência do privilégio de investir no sustento financeiro do ministério do apóstolo Paulo. Tinha consciência, era um privilégio. Jesus, nos ajuda a entender como um privilégio o sustento missionário. Não percam a próxima lição, o desafio da janela 10x40, lição imperdível, viu? Imperdível. Eu vou trazer dados aqui que você nunca ouviu sobre a janela 10x40. Até lá! CEADEB TV, uma herança de fé pra você.